Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde para todos vocês, bom dia. No momento que você assistir esse vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para que você possa assistir, que eu tenho certeza que não é um tempo perdido, com certeza é um tempo útil, onde é que você está alimentando a tua alma, está alimentando o teu espírito, e com certeza tudo Deus leva em conta. Deus leva em conta o tempinho que nós damos para Ele, de assistir uma mensagem, de assistir uma mensagem, seja de vídeo, o que for, e também a leitura da palavra, o tempinho que nós passamos orando, que a gente se coloca diante de Deus, tudo isso aí, mas pesa para Deus em nosso favor no momento de nós orar, né? Na hora de nós pedir as coisas para Deus, tanto para nós como para outras pessoas, tá? A gente também vai continuar nessa aula 2 agora, da parte da intercessão. A gente viu a intercessão, exemplo de intercessão do Velho Testamento. Agora a gente vai ver nesse vídeo exemplos de intercessão do Novo Testamento, né, já de Jesus em diante. E aqui a pessoa mais importante, o maior intercessor, né, tanto do Velho quanto do Novo, porque Jesus é eterno, então o Velho já citava sobre ele, né, já se falava sobre o Cordeiro de Deus, então foi profetizado sobre ele, mas ele continua, e a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Então ele veio cumprir toda a justiça por nós, né, que Deus, para nós sermos salvos diante de Deus, e ele continua então agora como nosso intercessor, ele é nosso Senhor, nosso Salvador da nossa alma, e ainda no céu a Bíblia diz que ele intercede por nós. E nós vamos ver então uma oração, isso a gente já falou, né? Você já conhece, a gente já ensinou. Hoje nós vamos ver então Jesus intercedendo por nós, onde foi que ele intercedeu? Já aqui ainda, antes da sua morte, do seu sacrifício por nós, ele já intercedia por nós. Então agora a gente vai examinar uma oração totalmente intercessória. A gente não vai ler toda a oração, você pode ler em casa se você quiser, em João, no Evangelho segundo São João, no capítulo 17, ali onde Jesus faz toda aquela oração intercessória. E daí você pode dizer, não, mas foi para aquele tempo, foi para os discípulos, agora é outra coisa, Jesus já morreu, não está mais aqui. Mas olha o que ele falou aqui, ó. João 17, no versículo 20, vamos ler só esse que já fala a parte que nós queremos. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em ti por intermédio da sua palavra. Então assim, ó, ele falou ó, que todos que creem nele naquela época, que já estavam crendo nele, e todos aqueles que ainda iriam crer nele. Tem outra tradução que fala, todos aqueles que ainda hão de crer, né? Então, mas antes ali no 19, o que Jesus falou? Ele disse assim, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, mais adiante ali no 17, mais um versículo antes, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também aqui diz, né, daí depois ele falou, em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que ainda hão de crer em mim. A palavra de Deus fala, pela palavra, né? Então isso quer dizer o quê? Jesus veio, ele fez tudo isso por nosso sacrifício, e a palavra de Deus, você vai dizer assim, ai, mas eu não consigo ser santo, ai, mas eu não sou santo, eu nunca vou conseguir ser santo, e né, que nem eu falei no áudio passado sobre o inferno,
que as pessoas acham que santo, né, aquele da argola na cabeça, todo de branco, olhando para cima, é uma coisa assim, santo quer dizer separado. Então Jesus se separou, ele deixou a sua glória, ele veio aqui, ele se separou, ele se santificou. Jesus não cometeu nenhum pecado, ele se santificou em primeiro lugar por nós. Não, nós não conseguimos se santificar do jeito que ele se santificou, de nunca pecar. Ele nunca pecou, mas ele veio porque ele nunca pecou, que ele pode então perdoar os nossos pecados e ser o nosso Salvador, o sangue inocente dele. Mas depois disso ele ainda continua intercedendo por nós. Então essa palavra, todo esse evangelho que Jesus Cristo deixou para nós, essa verdade da crucificação, da redenção, do seu sangue vertido, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Tudo aquilo que ele ensinou, todos os ensinamentos todos que ele deu, tudo isso nos santifica. Ali que nem ele falou ali, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então é isso que nos santifica, que nos separa para Deus. Quando nós cremos nessa palavra, automaticamente nós estamos sendo separados, santificados, purificados por Deus através da palavra, né? E aqui ele diz, eu me santifico a mim mesmo por eles. E daí você vai dizer, mas era para eles. Então aquele não rogo somente por esses, mas também por aqueles todos que ainda vierem a crer em mim por intermédio da palavra, por intermédio dessa palavra. A palavra dele, o evangelho dele, ele santifica. Ele fez o sacrifício, ninguém pode santificar ninguém pode dizer tu é santo, tu está perdoado dos teus pecados. Não, é só Jesus Cristo que faz isso, porque ele se santificou, ele morreu, ele deu a vida por nós, e não só por aqueles daquela época, mas por todos aqueles que vão ainda crer, até depois de nós. Todos que creem, não importa o tamanho do pecado, não importa quanto tempo foi pecador, a única coisa que Jesus pede, que a palavra seja aceita, que a pessoa conheça a palavra, né, de salvação, e ele aceite, e ele peça perdão dos seus pecados, se arrependa, e ele peça o perdão, ele está sendo, quando ele é perdoado, quando nós somos perdoados, nós já somos santificados, nós somos limpos, né, dos nossos pecados. Tudo isso faz parte da santificação. Outro intercessor que é maravilhoso, nós vamos falar muito sobre o intercessor. Jesus veio cumprir a sua palavra, né, a sua missão, foi aos céus, agora ele intercede por nós à direita de Deus, e ele deixou o seu Espírito Santo. E nós vamos ver como que o Espírito Santo intercede por nós também. Um exemplo de intercessão, né, divino, intercessor. Jesus intercede a Deus ao Pai por nós, o Espírito Santo também intercede. Olha só, gente, quem intercede por nós? Jesus Cristo. Tudo que ele fez, deu a ele essa autoridade, essa qualificação diante de Deus, de ele interceder por nós. Mas uma coisa, eu já falei sobre isso, eu vou comentar agora. Jesus não está lá no céu intercedendo por nós para nós ser curado, para nós ser abençoado. Não, isso tudo ele já fez, isso está garantido para nós. Agora nós só temos que conhecer essas promessas, nós temos que colocar essas promessas diante de Deus. Senhor, a tua palavra fala assim, que tu prometeu, que tu falou, e eu creio nessa promessa, eu peço a ti que tu venha me abençoar baseado nessas promessas. E Jesus no céu testifica disso, que ele fez, e Deus sabe disso, mas ele é um intercessor. Ele diz, viu, Pai, né, fulano está precisando disso, fulano, mas principalmente, mas quando nós falamos que Jesus intercede, no meu entendimento, que o Espírito Santo me dá, é nas nossas lutas, dificuldades, nas barreiras que nós enfrentamos. E você vai dizer, mas para que falar em luta, para que falar em dificuldade? O mundo é assim, infelizmente. Jesus mesmo falou, ele não prometeu um mar de rosa para nós, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, eu venci, vocês também vão vencer. Jesus não enganou ninguém, ele não mentiu, ele não disse, tudo é maravilhoso, vai dar tudo certo, não se preocupe, vocês não precisam se preocupar, vocês vivem a vida de vocês, porque eu já fiz tudo, porque eu morri na cruz, porque eu agora intercedo por vocês, agora está tudo maravilhoso. Não, ele fez tudo isso sim, mas ele disse para nós, no mundo vocês vão ter aflições,
né? Por mais que eu não quero, por quê? Porque o mundo, ele é aflição. Existe o maligno. Jesus chegou a falar, o mundo jaz no maligno. Por que o mundo jaz no maligno? Porque Satanás, mas ele foi expulso do céu e ele veio para cá. Então aqui corrompeu o ser humano, fez Adão e Eva cair, agora continua, na raça humana continua atrapalhando, continua causando o seu mal, e Jesus veio, então isso tudo vai ter um fim também, que a gente falou, tem tempo determinado para tudo, mas vai chegar a hora, nós já estudamos sobre isso, Deus esse inimigo vai ser exterminado para sempre, vai ter a recompensa dele, né, o castigo dele, a prisão perpétua, né, no inferno, no lago de fogo, mas por isso no mundo nós teremos aflições, não é porque Deus quer que nós tenhamos aflições, não é porque isso, né, mas porque Jesus já sabia que nós ia ter, ele também sofreu, ele também teve aflições aqui, e ele foi tentado também em todas as coisas, mas ele não pecou, ele não deixou nada, né, fazer com que ele cometesse algo que entristecesse a Deus, que pecasse contra Deus, por amor de nós também. E por causa disso ele se coloca diante de nós. Então, da mesma maneira que Jesus fez, nós também, nós temos que procurar seguir o seu exemplo. Jesus é o nosso pastor, ele é o nosso sumo pastor, ele mesmo diz que eu sou o pastor das ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas. Então nós temos que seguir seu exemplo, não importa a dificuldade, a aflição que nós passar, isso vai passar, até mesmo provações que vêm sobre a nossa vida, mas que Deus permite, tudo tem um tempo, às vezes Deus permite porque Ele quer nos treinar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos tornar adulto. A criança que cresce sem nenhuma dificuldade, que ganha tudo na mão, que é uma pessoa assim que não precisa lutar por nada, não passou por nenhuma dificuldade, a pessoa nem tem culpa, mas ela é uma pessoa que ela não consegue entender as coisas, ela é uma pessoa assim muito, ela não tem assim, ela não é firme, ela não é madura por causa dessas coisas. Então Deus quer filhos maduros, Deus quer filhos fortes, saudáveis, né, que tem um bom caráter. Ele quer, olha tudo que Jesus passou e ele suportou por nós. Então, e depois disso, ele deixou ainda o Espírito Santo. Olha o amor, a preocupação de Jesus. Ele deixou o Espírito Santo para nós, para interceder por nós aqui. Ele intercede no céu e o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida aqui na terra. Quando nós oramos, o Espírito Santo intercede. Isso quer dizer o quê? Quantas vezes você vai dizer assim, eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem como eu vou orar pelo país, eu não sei orar. Às vezes a pessoa vê alguém mais tempo convertido, mais tempo que conhece a palavra de Deus e ora, e tem bastante palavras. Não é porque a pessoa é melhor, ela sabe orar melhor. Foi uma maturidade. Aquilo vem com o tempo e não tem que treinar, não tem que repetir uma oração. Você tem que falar aquilo que você sente, abrir o teu coração do jeitinho que você tem e falar para Deus. E muitas vezes nós não sabemos nem o que dizer, e aí o Espírito Santo entra. Mas ele intercede por nós quando nós não sabemos. Sempre ele intercede, mas na hora em que nós não sabemos nem o que falar, ele intercede por nós. Ali em Romanos 8, capítulo 26 e a 27, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo intercede por nós, mas ele nos ama. O maior interesse de nos abençoar e de nos guardar e de nos abençoar e nos ensinar é de Deus. Então veio Jesus foi, Deus trouxe, enviou o Espírito Santo e ele nos ensina. Quantas vezes nós não temos o que dizer, quantas vezes de repente você está desesperado, angustiado, chorando, não sabe o que fazer. Eu não vou orar porque eu não sei nem o que dizer. Ora, se você puder dobrar o joelho, dobra. Se não puder dobrar, fala, clama. Fala o que você sente no teu coração e pede para Deus em nome de Jesus. Você não vai saber direito o que falar, o Espírito de Deus vai te ajudar. E nós vamos falar bastante sobre o Espírito Santo ainda, mas porque nós precisamos dele. Ele é né, importantíssimo na intercessão, para nossa intercessão, né? Então ali, mas isso aqui nós estamos falando, Jesus intercedeu por nós, o Espírito Santo intercedeu por nós, ele nos ensina a orar, ele nos ensina, mesmo quando nós não sabemos o que dizer,
Ele nos momentos mais difíceis. E não é só interceder assim, não. Ele aqui diz, ali em Romanos 8, 26, que ele, com gemidos inexprimíveis, isso quer dizer quantas vezes que a gente está ali, a gente não sabe o que dizer, está chorando, não sabe, e o Espírito Santo nesse momento é o Espírito de Deus, com o teu choro, com os teus gemidos, ele leva aquele gemido até Deus, ele intercede diante de Deus, porque aquele gemido, aquela situação que você está vivendo, o Espírito de Deus, ele toma a tua dor, ele também intercede, mesmo que você não consiga falar, ele intercede diante de Deus por nós, também com gemidos inexprimíveis. Ele, aquela dor, ele também sente, né? Então, o Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo. Também a igreja, na igreja, a intercessão que acontece na igreja. A intercessão da igreja, das pessoas na igreja. Então, na igreja, como eu sempre falo, mas é o corpo de Cristo, tá? Em todos os lugares, nos templos, nas casas, no ar livre, né? Onde tiver alguém necessitado. Essa semana, se eu não me engano foi hoje, a gente viu um testemunho de uma pessoa clamando na rua, no meio dos carros, aqui na nossa cidade ali, parou o trânsito ali e pedia socorro. Daí o meu filho presenciou isso e foram lá, fizeram uma oração para essa pessoa, uma mulher que estava com uma criança passando mal. E ela clamou ali, eles clamaram a Deus por Jesus, em nome de Jesus, e Deus abençoou. A criança ficou bem depois, claro, foi levada no hospital, tudo, mas ficou tudo bem, praticamente estava morrendo, né? Eu não presenciei, meu filho que viu a criança, eles pararam o trânsito ali. Então, assim, Deus não tem lugar, não tem horário, não pode ser de madrugada, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, deitado, de joelho, de pé, caminhando, em qualquer lugar. Claro que nós temos que procurar separar o nosso tempo para Deus, mas na hora do desespero, de angústia, qualquer hora, qualquer lugar, é a hora que Deus atende a nossa oração, né? Quando nós pedimos, quando nós clamamos. Então nós vamos ver aqui um exemplo também na igreja, então em Atos 4, não tem nada que não possa ser resolvido na oração, na intercessão. Nunca desista. Se acontecer uma coisa na tua família, na tua casa, com um filho, alguém, não entrega, ai Deus, agora acabou tudo, fica desesperado. Não, lembra de Jesus, lembra de Deus e ora e pede em nome de Jesus com as tuas palavras, clama a Deus. E você mesmo ali, às vezes não dá tempo de ligar para alguém, dizer, ó, fulano, ora por mim, faz isso. Não, às vezes é na hora, é uma coisa de urgência que não tem como recorrer a ninguém, uma hora de perigo, de desespero, né? Então você pode clamar, você tem que ter essa fé firme. E como que você vai ter uma fé firme? A palavra de Deus fala, esse versículo a gente já falou, a gente já leu, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não existe outro meio da fé ser vivificada, a fé brotar no nosso coração. Ela vem pelo ouvir da palavra. Você vai ouvir as promessas, você vai ver o que Deus fez, o que Jesus fez, o que Ele prometeu. E isso que você está ouvindo dentro da palavra, que você está examinando, tanto aqui como na tua casa, que você vai examinar a palavra, na igreja, onde for, aquilo que você aprender ali, isso vai edificar fé. Você vai crer e você pode colocar em prática na hora que você precisa, quando você quiser orar, botar em prática na tua vida, mas na hora que você quiser orar, você pode usar. Então vamos ver Atos 4, que situação era essa? 24, 33. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, porque nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, deixa eu ver se eu estou
Tá certo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então aqui os discípulos estavam pregando a palavra que Jesus tinha mandado eles pregar, que naquela época, né, muitas pessoas não entenderam o sacrifício de Jesus, os religiosos, aqueles que até mesmo tinham a Bíblia na mão, a gente já falou sobre isso, né? E eles queriam proibir a pregação do Evangelho. E a igreja começou a orar pelos discípulos. Eu não vou falar, você pode ler o livro de Atos lá, que você vai entender o que a gente está falando. E eles começaram a orar, Senhor, enquanto... Isso foi uma intercessão da igreja, daquele grupo de pessoas que estavam orando. E eles oravam nas casas, eles faziam reuniões nas casas, no templo. E eles estavam orando e pedindo, Senhor, enquanto que Tu opera milagres e sinais através das mãos dos Teus discípulos, que Tu mandou pregar o Evangelho, e fazendo sinais e maravilhas, eles são perseguidos, as autoridades se levantam contra eles para impedir que eles obedeçam a Tua palavra. Então aí vem algo interessante aqui. E depois ali mais adiante a gente tem uma parte que fala também, em Atos acontecia muito isso aí, os discípulos foram obedecer a Deus, muitas vezes, mas nós vamos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, a gente enfrenta dificuldade, situações que acontecem que para nos atrapalhar, tentar nos impedir, e nós temos que ser firmes, e naquele tempo tinha muita perseguição, e que queriam proibir os discípulos, né? Muitos até eles saíram de cidade em cidade pregar, e que não é o caso que a gente quer falar agora, né? E a igreja estava orando, e olha como Deus ouviu. O que aconteceu aqui? Eles sabiam que Jesus tinha mandado fazer aquilo, só que eles estavam sendo impedidos, eles estavam sendo atrapalhados. Então o que as pessoas fizeram? Eles estavam ali, eram intercessores, eles conheciam a palavra, eles já tinham essa palavra para eles, essas bênçãos. E eles começaram a interceder, dizendo, Senhor, te levanta, em outras palavras, usando as minhas palavras, intervém, porque a tua ordem é para fazer, para pregar, para ensinar a tua palavra. E Jesus disse que os sinais iam acompanhar. Sinais de curas, de milagres, como aqui, ó. Curas, sinais, prodígios e tantas coisas que eles faziam e que hoje Jesus faz também. E muitas vezes tem pessoas que não entendem, acham que é fanatismo, que é um monte de coisa. E tem países aí que proíbem o evangelho. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem isso ainda. Esperamos que não tenha, né? Não estamos livres disso, mas não, falando no momento agora, a gente tem liberdade. Mas tem países que não pode ser pregado o evangelho, é proibido. As pessoas que pregam, os pastores, os missionários são presos, são torturados e muitas vezes até mortos, né? E os cristãos são perseguidos. Então no nosso país, graças a Deus, a gente não tem isso. Mas aqui eles tinham já naquela época. E Jesus avisou eles. Jesus disse que vocês vão ser perseguidos, caluniados, injuriados. Muitas vezes as pessoas vão matar vocês achando que estão fazendo uma coisa para Deus. Porque eles não acreditam, eles acham que é só do jeito deles que tem que ser. Quando Deus levanta e Deus quer usar, eles acham que não pode. Então tem que ser de acordo com a autoridade deles. E é o que aconteceu aqui. Se eles deixavam, podia. Se eles não deixavam, eles não podiam fazer. Mas os discípulos não ouviram. Então Pedro falou assim, quando eles tentaram impedir, que mais importava obedecer a Deus que os homens. Porque quando Deus, irmãos, ele manda fazer alguma coisa, que a pregação do evangelho é algo que foi uma ordem de Deus. Foi Jesus que disse, ide é imperativo, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse se vocês quiserem, se vocês acharem, se vocês não forem perseguir, então vocês falam. Não, ele disse ide.
E de pregar o evangelho, e de ensinar em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que você ensinar. Tudo isso aí a gente já falou. Então, eles estavam fazendo isso, e as autoridades daquela época estavam querendo impedir, né, eles de fazer. E eles clamaram a Deus, e aqui diz que Deus, tendo eles orado, o lugar, tremeu o lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados, porque eles estavam já com medo, estavam apavorados, né, que ia ser deles, e Deus interviu então ali, né, a gente não vai ler tudo, e abençoou eles. Então na igreja também, quando tem algo que está acontecendo, que nem um exemplo de hoje, que a gente falou na última aula, de a gente interceder pelo nosso país, é uma responsabilidade da igreja. E quando nós falamos na igreja, não é a igreja, as placas, as denominações apenas, né, a igreja, o templo, mas é todos nós que fizemos parte da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo na terra, no nosso país. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de interceder, de colocar o nosso país na presença de Deus, orar pelas nossas autoridades, nosso presidente, as autoridades que estão sobre nós. Nós temos que orar, se eles são bons ou não, nós temos que orar para que Deus faça a justiça dele, para que Deus coloque pessoas que realmente, né, vão ser de acordo com a vontade de Deus e que vão fazer bem ao povo. Por isso que nós temos que orar. Mas, ao mesmo tempo, quando chega aqui de proibir o evangelho, de proibir de fazer o que Deus mandou, nós não podemos, né, nós temos que continuar fazendo, né, pedindo sabedoria e força para Deus, que nem eles fizeram aqui, pedindo uma intervenção de Deus, e Deus vai intervir, porque o evangelho deve ser pregado, né, e isso falando aqui do evangelho agora, né. E também, o que nós podemos então deduzir de tudo isso, essa primeira aula que a gente tem, essa segunda aula, aliás, né, da exemplo de intercessor, que a intercessão é sempre em favor do outro, né? A gente, quando nós pedimos para nós, né, colocamos diante de Deus, Jesus já intercedendo por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por nós. Mas quando nós oramos, nós estamos capacitados, estamos fortes, firmes, conhecemos a palavra, conhecemos as promessas de Deus, nós vamos interceder, não por nós mesmos, nós vamos interceder uns pelos outros, que a gente pode, ora, intercede uns pelos outros, mas a gente vai colocar, que nem aqui eu anotei, em favor de outro, a intercessão sempre é em favor de outros, de um povo, de uma nação, de uma causa, de uma família, de uma igreja, da igreja, né, orar pelas igrejas. Nós não podemos, como igreja, um exemplo que eu dou, vamos dizer que eu tenho a minha igreja, eu pertenço à minha igreja, à minha denominação, eu tenho o nosso grupo, que a gente tem, eu vou orar só pelo meu grupinho, vou orar só pela minha igreja, vou orar pelas pessoas que estão ali, esquecer do resto. Não, nós temos que orar uns pelos outros, orar pela nação, temos que orar até pelas nações ao nosso redor. A intercessão abrange, né, toda a terra, abrange todas as pessoas. Nós como intercessores, que nem aqui tem exemplo de povo, nação, causa, uma causa. Às vezes as pessoas trazem uma causa, tá acontecendo isso e tal, na minha família, em tal lugar, ou naquela nação, né? Nós já vimos pedidos de oração de outras nações que estava acontecendo tal coisa, para orar, e a gente coloca então diante de Deus, né, uma intercessão em favor de uma família. Tudo isso aí, então, são coisas específicas que a gente vai interceder. Então, nunca é para nós mesmos interceder por outras pessoas, pela uma nação e família. E a gente vai ver um pouco de cada de intercessões, como a gente faz, né, como para interceder nós, né, no caso, a gente viu exemplos até agora, então a gente vai aprender como nós interceder a partir de agora. Então, por hoje a gente fica por aqui, né? A gente já falou sobre intercessores, então, no Velho Testamento, exemplos no Novo. E a próxima aula, então, a gente vai ver como nós vamos ser intercessores, né? Se você quer, nós queremos, todos nós, e precisamos ser intercessores, nem que seja dentro da nossa família só, né? Mas com certeza a gente vai ter aquele espírito de intercessão que o Espírito de Deus coloca em nós, para nós interceder por tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Só vou fazer uma oraçãozinha. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai,
por mais esse módulo, Pai, que a gente acaba agora, de exemplos de intercessores. Te agradeço por cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo, que estão, Senhor Deus, vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai, que Tu venha colocar no coração deles o desejo, a alegria, Senhor, de interceder, porque nós sabemos que quando nós intercedemos, a primeira pessoa a ser abençoada, mesmo que nós nem pedimos coisas para nós estamos orando por outros, e Tu está olhando para nós aquilo que nós precisamos, e nós somos os mais beneficiados, os primeiros a ser beneficiados somos nós. Nós te pedimos, abençoa, Pai, prepara os teus filhos, para que eles possam ser intercessores, Pai, dentro da sua casa, na sua família, na nossa nação, por tudo aquilo que Tu colocar no nosso coração. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um neste momento. Senhor, visita cada lar, Pai, cada família representada, Pai, para essas pessoas que estão assistindo esses vídeos, para todos esses, Pai, que têm se manifestado, que estão inscritos nesse canal, que Tu abençoe de uma maneira especial, sobrenatural, cada um deles, que o Teu Espírito Santo venha visitá-los, em nome de Jesus, qualquer situação que eles estejam enfrentando agora, que eles possam crer, Pai, que Tu venha abençoar cada um naquilo que eles estão tendo necessidade. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada, então, essa aula, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, então, e até a próxima aula. Amém.